Olá, pessoal. Estamos aqui online para mais uma palestra do QGIS Open Day maio. Tá? Eu estou aqui com o professor Domingos Sárvio, para a gente falar um pouquinho sobre o plugin Smart Map. Eu vou já chamar o professor aqui para fazer a introdução dele e falar um pouquinho sobre a apresentação. Eu vou pedir a todo mundo que está aqui acompanhando no momento que compartilhe o link desse vídeo para os demais. A gente está enviando todas as informações também por e-mail para quem se inscreveu no evento. E nós vamos já iniciar. A gente está encerrando a outra apresentação também do Kyle, e a gente vai, logo em seguida, todo mundo migra para cá. Então, eu queria também pedir para que vocês deixem nos comentários, se tiver qualquer questão para fazer para o professor Sárvio, pode colocar aqui nos comentários, que no final a gente vai fazer uma roda de questões, onde o professor vai estar respondendo qualquer dúvida que vocês venham a ter. Não vou me alongar muito, eu vou ficar acompanhando as duas lives por enquanto eu encerro a outra, e já vou aqui passar para o professor Sárvio, vou convidá-lo aqui para a live. Só um minuto. Tudo bem, Sárvio? Me escuta bem? Tudo bem, Narcélio. Escuto bem. O áudio é excelente. Agradeço demais por aceitar o convite, por estar aqui com a gente no QGIS Open Day, nessa edição de maio. Eu tenho certeza que todas as palestras estão sendo excelentes e a gente está aqui ansioso para acompanhar a sua. Eu vou deixar você bem à vontade aqui na apresentação. Qualquer coisa eu vou te chamar pelo chat privado e vou ficar acompanhando o chat também, tá? Então, vou passar a bola aqui para você, sabe? Você faz a tua apresentação, fala um pouquinho sobre você. A gente deixou as informações aqui na descrição do vídeo sobre a tua biografia, sobre do que se trata a apresentação, mas a apresentação é contigo a partir de agora. Eu vou ficar aqui escondidinho, mas qualquer coisa é só dar um toque que eu apareço. Bom? Ok, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, gente, por poder participar. Então, deixar aqui a apresentação e aí, quando tu quiser também alternar para o QGIS, é tranquilo. Ok. Abraço. Então, vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da organização aí do QGIS Open Day, né, de maio de 2021. Para mim é um prazer muito grande, eu nunca esperaria estar apresentando, então, para mim é um momento muito especial. Vou falar um pouquinho aqui sobre um plugin que nós desenvolvemos, lançamos esse ano, e né, um plugin que foi desenvolvido aí durante o doutorado de um orientado nosso, o Gustavo William. Hoje, além de orientado, também é amigo. Gustavo também é professor no IFES de Muriaé. Então, assim, é um prazer muito grande poder falar aí dessa ferramenta que a gente desenvolveu, né, lógico, mas a ideia do software livre, né, sempre está em desenvolvimento. Então, lógico que nós temos várias coisas para implementar e para fazer. Bom, então, basicamente, vou falar aí, dar uma visão geral sobre o plugin, falando aí da interpolação por krigagem e machine learning no QGIS 3. Então, o nosso plugin ele trabalha basicamente com o QGIS 3.10 e o 3.16, que foi o que a gente testou, que são as últimas versões, né? Marcelo já me apresentou, eu sou professor no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Tenho aqui meus contatos, né, nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode seguir a gente lá nas redes sociais. Bom, eu sou um professor da área de agricultura de precisão, mais especificamente, na verdade, da área de máquinas agrícolas, tá? Então, dentro da área de máquinas agrícolas, nós trabalhamos na linha de pesquisa de agricultura de precisão e agricultura digital. E dentro da agricultura de precisão, nós coletamos dados em campo. Normalmente, esses dados são georreferenciados, pode ser dados coletados pela máquina, por exemplo, posso coletar um dado de produtividade numa determinada posição na área, a gente pode coletar também dados de solo, imagens, e com base nesses dados, a gente vai realizar aí o processamento desses dados para a gente poder fazer uma recomendação. E aqui, especificamente, que entra aí o plugin e o QGIS, logicamente, para processar esses dados e transformar dados em informação para a gente poder fazer uma recomendação para essa máquina fazer uma aplicação. Então, normalmente, os dados vão para a máquina, ele faz essa aplicação e depois a gente vai novamente fazer uma avaliação desses dados. E assim, ano após ano, a gente vai fazer uma otimização dos insumos, de repente a gente vai conseguir um aumento da produtividade. Então, a ideia,
básica é essa. É nisso tudo que está inserido aí o nosso trabalho. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, a coleta de dados em campo, no caso de uma amostragem de solo georreferenciada, ela é feita uma amostragem em grid, né, que a gente chama. Tem vários tipos de amostragem, mas essa é uma delas que é feita. E aqui, essas amostras são georreferenciadas. Dentro de cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui no mapa, na verdade, são coletados vários pontos, né, que a gente chama de subamostras. Né, e essa subamostra vai, na verdade, compor aí uma amostra. Esses dados, então, vão para o laboratório, a gente determina quanto tem de atributos de solo, tanto físico quanto químico, e depois a gente vai fazer a interpolação de cada um desses atributos. Então, são vários atributos, e, logicamente, nós temos que fazer, né, gerar esses mapas aí, depois, de forma quase mecânica. Né? São aí 10, 20 atributos, e isso pode gerar vários outros. Então, o trabalho que a gente tem depois de processamento, ele é intenso. E isso é uma coisa que sempre nos incomodou, né? A gente precisava de uma ferramenta que pudesse trabalhar isso de forma mais fácil dentro do QGIS. As ferramentas que a gente tinha até então, ela não trabalhava muito bem com esses dados, principalmente quando a gente pegava um dado, por exemplo, que vinha de uma máquina que coleta dados, às vezes, a cada segundo, e isso gera uma pancada de dados depois, às vezes 80 mil pontos, 100 mil pontos, 400 mil pontos, e depois a gente precisa, logicamente, interpolar esses dados. Apesar de ter sido coletado densamente, a gente precisa de padronizar esses dados, né? Esses dados, depois, eles serão processados, a gente vai ter que fazer um outro tipo de processamento, e aí, lógico, a gente precisa, às vezes, de fazer essa interpolação. Bom, o Smart Map, aí que surgiu o Smart Map, né? Quando o Gustavo, esse orientado, né, que veio fazer o doutorado comigo, ele é da ciência da computação, então tinha já uma certa facilidade com programas de computador. No meu doutorado, eu havia desenvolvido um software chamado Krigme, que fazia toda essa questão de interpolação por krigagem. E aí, eu fiz a proposta para ele da gente desenvolver um software que rodasse dentro do QGIS, ou seja, que aproveitasse toda a infraestrutura que a gente tem no QGIS. E aí, eu apresentei para ele o Krigme. Era um software que o pessoal mais da academia usava, e, enfim, e estava parado, né? Então, a gente gostaria de avançar com ele, fazendo aí um upgrade total desse software que a gente havia feito para dentro do QGIS. Então, o Gustavo, lógico, ele topou o desafio, e então nós começamos aí a fazer o desenho, né, toda a arquitetura do software, toda a programação de todo o ferramental que tinha. O plugin, então, ele foi desenvolvido na ferramenta, uma ferramenta desenvolvida aí, em Python, e a interface gráfica é desenvolvida aí no Qt Creator, tá? Bom, essa aqui é a tela principal do plugin, né? Desculpa. Essa aqui é a tela principal do plugin. Então, a gente tem aqui a tela de dados de entrada, tá? E ele gera para a gente aqui uma pasta, né, onde todos os dados são armazenados. A ideia era fazer um software bem simplificado, para que os profissionais, principalmente profissionais de agricultura de precisão, utilizassem, né, para gerar aqueles mapas que eu apresentei para vocês. Então, esse era um foco principal. No entanto, a gente está vendo aí que existe uma demanda muito grande por interpolação de mapas, né, que não somente a área de agricultura de precisão, nossas áreas normalmente são áreas pequenas, né, são áreas aí de 100 hectares, 200 hectares, não vai muito além disso, às vezes, um talhão. Pode ser que tenha aí talhões maiores, mas normalmente a gente fica em torno disso. Tá? Então, o Smart Map, ele começou com essa ideia, né, da gente suprir a necessidade da agricultura de precisão. Bom, então esse aqui é o Gustavo William. Ele, conforme eu disse, ele é professor lá no campus de Muriaé, no IFES lá de Muriaé. Eu, né, sou orientador dele, sou do Departamento de Engenharia Agrícola, e aí tem uns colegas também que contribuíram com o trabalho, né? Então, o plugin, ele é uma soma aí de várias forças, né? Tem aí o professor Daniel Marçal, que desenvolveu parte do código, o professor André, também do Departamento de Engenharia Agrícola, aqui da UFV, o professor Sandro, né, nos procurou para usar o Krigme, e eu ofereci para ele, não, professor, vamos utilizar o Smart Map, o senhor vai testar, vai ser o nosso testador, né? Então, ele colaborou muito aí com o nosso trabalho, testando o nosso plugin, verificando as questões de cálculo, se estava correto, essa coisa toda. E também o Marcelo, né, Marcelo Marques,
é um colaborador também da Universidade de Goiás, que tem nos ajudado aí na questão da parte mais do Linux. Então, ele faz toda a questão aí do Linux para ajustar o software para uso no Linux. Ainda está faltando aqui uma pessoa para nos ajudar com a questão do Mac. Bom, o repositório do plugin é esse aqui. Então, assim, lógico, né, é quase impossível a gente fazer um software livre de falhas. Então, todo software apresenta falhas e, lógico, às vezes nem tudo está no manual. O manual ele está em português, a gente precisa de pessoas aí para passar para o inglês. E hoje, muitos erros que acontecem, às vezes, é um erro por falta de configuração, uma configuração errada que foi feita, coisa do tipo. Então, quem quiser aí, tiver alguma coisa para reportar, pode reportar aí no nosso GitHub. Ele hoje está lá com o Gustavo Will. Bom, o Smart Map, basicamente, ele tem algumas telas, né? Telas e subtelas. Então, aqui a gente tem a tela principal do plugin. Dentro do plugin, então, a gente pode escolher uma camada do tipo pontos. Então, ele aceita a camada do tipo pontos e o sistema de referência dele deve estar no sistema projetado. Então, o sistema UTM, normalmente, é o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil, sistema métrico, né? Então, com base nesses dados de pontos e sistema métrico, a gente vai, então, escolher um dos atributos que a gente tem lá na tabela de atributos que a gente gostaria de importar. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o potássio, e aí a gente vai fazer a importação desse atributo. Então, no momento que a gente faz isso, o plugin já cria aqui um ID, já cria a coordenada X, ele pega os dados, né, da coordenada X e Y e traz também o atributo para cá. Além disso, ele faz a remoção, né? Se tiver dados nulos, por exemplo, então ele remove automaticamente esses dados daqui. A gente pode fazer uma configuração aqui de exportar os dados, depois ele vai exportar esses dados, a gente pode escolher a opção de exportar esses dados como um arquivo raster, mas também ele pode exportar isso como um arquivo shapefile, e aí a gente pode marcar a opção também, exibir gráficos e mapas em uma janela externa, porque depois que ele faz isso, ele pode fazer aí a liberação desse resultado para você colocar, por exemplo, um documento de Word. Tá? Bom, muito bem. Agora, a gente tem a próxima tela, então é uma sequência, né? A gente vai aqui para o grid. Então, aqui no grid, a gente vai definir como vai ser o tamanho do pixel. Então, aqui a gente vai ter que definir o tamanho, por exemplo, para essa área aqui, que é de 200 hectares, a gente define um tamanho de pixel de 15 por 15. Depois que a gente começou a utilizar, né, que a gente viu outras necessidades para áreas muito maiores e, às vezes, para áreas muito menores, a gente viu a necessidade de desbloquear esse ícone. Normalmente, a gente limita-se aqui numa certa distância, um certo valor. Então, hoje nós já estamos aí na tendência de querer liberar esse fator aqui. A gente pode, então, definir aí a nossa borda, né, o nosso contorno. Uma vez que a gente faz essa definição, ele, então, automaticamente identifica a borda e marca a sua área, e ele já coloca aqui, né, um gráfico com os pontos, mais ou menos aí uma cor, né, uma escala de cores para esses valores. Então, a gente tem aqui uma escala de 30 até 110 miligramas por decímetro cúbico, né, do que é o valor do potássio. E ele mostra para a gente aqui um índice de Moran univariado. Então, a gente utiliza uma biblioteca, ele faz o cálculo desse índice de Moran univariado e apresenta aqui para a gente também um p-valor. Na verdade, é um pseudo-p-valor, que através de permutações, a gente faz o cálculo aí da distribuição e calcula aí esse p-valor, ou seja, a probabilidade de ocorrência aí dessa distribuição que é apresentada aqui. Tá? Então, o p-valor aqui foi bastante significativo. Eu gosto muito dessa forma de apresentar, né, dados espaciais, que eu acho que a gente tem uma ideia melhor aí da autocorrelação, da correlação ou da dependência espacial dos dados. Muito bem. Aqui, então, a gente já está na tela, né, que é a tela de interpolação, e na tela de interpolação a gente tem duas opções de fazer a interpolação. A gente pode fazer isso tanto por krigagem ordinária, tanto quanto machine learning. No caso da krigagem ordinária, a gente faz a modelagem, né, do semivariograma. Então, a primeira coisa, um pré-requisito da krigagem é fazer a modelagem do semivariograma. Ainda, nesse momento, o plugin está fazendo a modelagem pelo semivariograma isotrópico. Então, a gente não faz pelo sistema anisotrópico. Tá? Então, pelo sistema isotrópico, ele calcula aí um variograma, daí a gente pode fazer as definições, né, tanto de distância máxima, que seria essa distância aqui no gráfico, tá? E a distância entre pontos, ou seja, a distância H.
Então, aqui a gente faz a definição dessa distância H, logicamente ele faz aí um cálculo médio no interno. A gente também pode pedir para ele plotar aí para a gente a variância amostral. Uma vez que a gente faz isso, a gente pode escolher um modelo, o tipo de modelo, ele vai ajustar para você, né, um modelo linear, que é esse caso aqui, poderia ser também um modelo linear com patamar, o exponencial, o esférico e o gaussiano. Esses são os modelos aí que podem ser ajustados ao semivariograma experimental. Então, ele gera o semivariograma teórico através do experimental, fazendo esse ajuste. Além disso, você pode modificar os parâmetros, né, desses modelos. Então, uma vez que a gente definiu, você poderia fazer essas modificações, e aí você poderia vir, por exemplo, na validação cruzada e verificar como que foi essa validação cruzada. Então, aqui a gente está vendo um exemplo, ele fez o cálculo para cada um dos pontos, então a gente tem o valor observado e o valor predito, e com base no valor observado e o valor predito, ele plota para a gente aí a nossa validação cruzada, apresenta para a gente o valor do RMSE, do R2, dessa validação cruzada, apresenta aí a equação também, tá? Muito bem, uma vez que você, então, definiu aí os parâmetros do seu modelo de ajuste da semivariância, daí a gente pode escolher, então, o número de vizinhos que a gente quer utilizar para fazer essa agregagem e também o raio de busca. Novamente, a gente pode utilizar aí a validação cruzada para fazer essa avaliação. Então, depois de tudo isso feito, basta a gente clicar aí no botão interpolar e o plugin vai fazer simplesmente a interpolação para a gente, toda essa área, né? E ele vai exportar esses dados lá para o QGIS no formato raster, e no nosso caso, que a gente escolheu o formato raster, e esse dado já vai recortado, pois eu defini aqui o meu polígono de contorno. Então, ele já recorta esse polígono para a gente, tá? Muito bem. Além disso, o plugin, ele faz aí a interpolação por machine learning, tá? E essa ideia, né, foi a ideia da ciência lá do doutorado do Gustavo, lógico, a ideia não era só desenvolver o plugin, né, a gente precisava de avançar também, então a gente resolveu implementar isso no plugin, ou seja, vamos implementar a parte de machine learning para ver se a gente consegue fazer aí alguns mapas que demande pouco conhecimento do usuário, que a gente consiga automatizar muito bem isso e ele consiga avançar nos mapas sem a necessidade aí de ter, né, um background elevado aí na questão de geoestatística. Então, essa que foi a ideia. Aqui está, então, uma tela do Machine Learning. Ele utiliza o algoritmo Support Vector Machine. Futuramente, a gente pode implementar outros modelos, mas, por enquanto, está usando o Support Vector Machine, que foi o fruto da tese do Gustavo. Então, aqui a gente está apresentando um exemplo, né, com o atributo argila, dentro da tabela de atributos, que vem aqui de dados, ele puxa a tabela de atributos aqui de dados, e aí, uma coisa que a gente tem que falar aqui é a questão da modelagem do machine learning, né? É muito importante essa questão. Então, para cada ponto que a gente tem na área, a gente tem um valor verdadeiro do teor de argila, que é o valor que a gente gostaria de interpolar. Então, eu quero estimar um valor de argila. E para eu estimar, eu tenho os valores verdadeiros, que é o meu Y. E aqui a gente vai ter que montar a nossa matriz X para a gente desenvolver um modelo. Então, o que o plugin faz? Ele já traz para a gente aqui, como atributo, já obrigatório, as coordenadas do ponto. Então, ele considera as coordenadas geográficas desse ponto nessa posição. Muito bem. Quando a gente faz uma geoestatística, né, utilizando aí a krigagem, a gente faz a interpolação usando krigagem, a gente, na verdade, utiliza o ponto para fazer a autocorrelação dele mesmo, para a gente poder, então, fazer a estimativa da covariância para depois estimar o peso, né? E para a gente poder fazer isso, a gente utiliza a própria variável. Então, no meu caso aqui, eu poderia usar a própria variável para fazer a estimativa da argila. No entanto, se eu colocar aqui a própria variável, ou seja, a argila nessa posição, o que vai acontecer? Eu vou gerar um modelo aí que não vai ser um modelo, vai ser uma coisa que vai ser uma cópia. Então, ele não vai conseguir generalizar bem. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ele pode inserir o dado aqui, a covariável, sendo a argila. No entanto, ele não usa a argila nesse ponto. Ele usa os vizinhos. Então, ele pode aqui, ó, escolher a argila, escolher os vizinhos, que ele vai utilizar para calcular aí uma média ponderada. Então, ele calcula aqui um IDW, né, uma média ponderada desses vizinhos, usando o peso 1, com raio de busca, e o número de vizinhos. Definindo esses parâmetros, ele adiciona a covariável, que pode ser, inclusive, a covariável argila.
que é lógico, é a covariável normalmente que tem mais correlação com a própria argila, né, que está mais próximo. Então, ele adiciona esse valor aqui, escolhe os vizinhos, o raio de busca, e manda adicionar. Então, o plugin vai calcular esse IDW e adicionar ele aqui. E aí, você poderia adicionar vários outros, ou usar várias teorias para adicionar isso aqui, tá? Aí fica a cargo do usuário. Bom, uma vez feito isso, a gente pode, então, calcular. Desculpa, aqui está falando da adição da covariável ainda, né? Então, aqui já foi adicionado a covariável de potássio. Então, veja que aqui eu vou fazer a predição do potássio. Veja que o valor do potássio no primeiro ponto é 108. No entanto, na hora que eu faço o cálculo da média ponderada dos vizinhos, eu tenho um valor aí de 87. Então, são 16 vizinhos que foram utilizados e o valor dessa média ponderada foi de 87. E assim a gente faz isso para todo mundo. Uma vez que a gente tem isso, então a gente pode gerar o nosso modelo. Bom, então aí, aqui a gente tem a validação cruzada. Então, veja que no valor de 108 foi predito 88, né, que é bem parecido, bem próximo aí com o valor que a gente tinha de vizinho. Então, ele fez a predição aí de 88, e assim sucessivamente ele calculou a validação cruzada para a gente. Além disso, né, nessa última aba aqui, a gente veio dessa aba, passou para essa, depois a gente pulou para essa. Então, aqui a gente pode fazer uma seleção de variáveis. O que seria essa seleção de variáveis? Porque uma das grandes vantagens que a gente tem aqui no Machine Learning, além da questão de facilidade, né, da gente tornar a usabilidade fácil, seria a gente poder adicionar outras covariáveis. Então, vamos imaginar, eu tenho lá os dados de solo que a gente coletou, às vezes o dado não é coletado tão próximo assim, mas eu tenho alguns pontos coletados na área, e eu poderia ter, por exemplo, dados de um sensor, que foi coletado de forma muito densa. E, inclusive, eu poderia ter um raster, eu poderia ter uma imagem de satélite, que às vezes eu tenho aí resolução de 3 metros, 10 metros, enfim. E essa variável poderia me dar uma correlação com a variável que foi coletada em campo. Então, a gente poderia usar essa covariável como um pano de fundo, ou seja, também como uma covariável. Então, eu posso escolher aqui, ó, veja que o potássio, com o próprio potássio, ele tem aí uma autocorrelação de 0,84. E o valor dele é 0,001, então é muito significativo. Então, ele calcula para a gente aqui o índice de Moore. Quando a gente clica nesse ícone, ele calcula para a gente. Veja que aqui, ó, ele está fazendo uma autocorrelação com a variável Y, ou seja, com a coordenada Y, mostrando para a gente que tem uma tendência nesse dado, né? Aqui na grigagem, a gente deveria fazer essa correção, mas aqui, provavelmente, ele vai levar isso em consideração, porque a coordenada é uma das variáveis. Veja que a argila também, né, tem uma correlação aí, ó, bivariada de Moore, né, de 0,39, significativa com o potássio. Então, a gente pode escolher várias outras variáveis para compor esse modelo. Então, a gente poderia fazer isso com vários outros modelos. Então, aqui eu estou apresentando um exemplo, né? Veja que anteriormente estava a tabela de atributos, e ele fez a análise aqui para todos os dados da tabela de atributos. Quando a gente escolhe, nesse caso aqui, eu escolhi uma variável externa, a gente pode escolher uma variável que já foi trigada, por exemplo, ou foi interpolada, ou um mapa de satélite, por exemplo. Quando eu faço isso, e peço para adicionar, o plugin, então, vai pegar a vizinhança desses pontos, que está próximo a esse ponto, por exemplo, e fazer o cálculo dessa média ponderada e plotar aqui para a gente. Então, veja que, nesse caso aqui, ó, eu tenho a CE, que é esse dado aqui. Ele calculou a média ponderada, usando essa regra que a gente especificou, para esses dados que está próximo a esse ponto, e fez o cálculo e colocou aqui para a gente, ó, 1,21. Então, esse é o valor aí da média ponderada dos vizinhos, né, dos 16 vizinhos mais próximos a esse ponto especificamente. Da mesma forma, a gente adicionou aqui um mapa de produtividade. Então, veja que esses dados aqui, esses dois dados, são dados mais densos. Eu tenho uma densidade muito grande de pontos desses dados. E a gente pode adicionar tanto o raster quanto vetorial. Uma vez feito isso, então a gente vai fazer a interpolação e ele vai gerar para a gente aí o nosso mapa, já vai recortar isso e já vai jogar lá no QGIS. Então, veja, esse aqui é o potássio feito pelo SVM e esse aqui é o potássio feito aí pela krigagem, ok? Então, basicamente isso, o plugin, ele faz, né? Então, ajuda muito aí nos processos que a gente tem que fazer. Eu gostaria de apresentar também a questão que ele executa, que é as zonas de manejo.
Lá no QGIS, a gente pode fazer isso usando o algoritmo Caminhos, por exemplo. Tem outros algoritmos lá que fazem isso para a gente, que é a análise de cluster. Então, a gente acaba utilizando muito isso aí na agricultura de precisão para a gente juntar dados, né? A gente fazer uma análise e interpretação desses dados para a gente definir zonas de manejo. Então, eu posso usar dados, por exemplo, um mapa de argila, eu posso usar, por exemplo, um mapa de condutividade elétrica, eu posso usar aí um mapa de produtividade, às vezes de vários anos, e a gente quer achar lá um padrão de produtividade alta, né? Um solo que tem um padrão de produtividade alta e um solo que tenha padrão de produtividade baixa. Então, eu posso aqui, ó, marcar quem eu quero fazer, quem eu quero utilizar, né? Quais são os dados que eu quero utilizar para fazer essa zona de manejo, que nada mais é que uma análise de cluster aqui no software, por enquanto, né? E veja que aqui ele mostra para a gente o número de pontos, porque isso tem que casar direitinho, e aí a gente vai adicionar essas variáveis. Então, uma vez que a gente adiciona as nossas variáveis, aqui eu adicionei a condutividade elétrica e adicionei também a produtividade. Depois que a gente faz isso, a gente pode fazer aqui uma análise de qual o número ideal, né, de classes que eu teria. Então, veja que aqui os dois índices, o ideal seria quando os dois índices são mínimos. Bom, nesse caso aqui, eu tenho os dois aí minimizando em duas classes, e depois ele sobe, né, e daí ele volta a cair novamente, até então que ele volta a subir. Então, a gente poderia ficar na dúvida entre 2 e 6 classes. Então, eu vou mudar de aba agora e vou definir, então, com 2 classes. Essas foram as zonas geradas aí para 2 classes. E aqui para 6 classes. Então, veja que a gente tem aí as zonas definidas, né, zonas de manejo definidas para 6 classes. Logicamente, a gente teria que fazer um tratamento nisso aqui, porque isso vai para a agricultura, né? A gente vai trabalhar no campo, então, no campo não faz sentido a gente pegar áreas muito pequenas, as áreas têm que estar aí agregadas, então, é uma outra definição essa questão aí de zonas de manejo, tá? Então, o plugin também trabalha com isso. O diferencial aqui é que ele faz essas zonas de manejo, né? Ele utiliza o algoritmo Fuzzy Caminhos. Então, a gente pode mudar aqui o coeficiente de Fuzzy, pode mudar aí o número de iterações também, né? Que normalmente tem também no algoritmo Caminhos. E esses resultados são liberados lá na pasta. Então, todo o processamento que é feito, né, ele joga lá na pasta que foi criada anteriormente aqui em dados, tá? Então, um pré-requisito do plugin é o seguinte: quando você instala o plugin, você, para usar o plugin, você precisa de ter um projeto salvo, porque ele vai criar uma pasta para você para salvar tudo, então você precisa de ter esse projeto salvo para ele usar isso como referência para criar a pasta dele. Outra coisa, você precisa de ter pontos, então ele não vai funcionar com multipoints, por exemplo, então você precisa de ter dados do tipo pontos, e seus dados eles precisam estar no sistema de referência UTM. Tá? Ele não vai funcionar se você tiver com o sistema geográfico, latitude e longitude. Tá? Então, basicamente, isso. Bom, muito obrigado, né? Eu tenho 30 minutos aí que eu estou falando. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação ao vivo. Quando a gente faz a apresentação ao vivo, normalmente dá errado, né? Mas eu vou fazer aqui a apresentação. Vou mostrar que eu confio no plugin, né? Então, eu tenho aqui, ó, a borda da área e tem aqui também os pontos. Então, se a gente observar, tanto a borda quanto os meus pontos, todos eles estão aí projetados. Sistema UTM-23 Sul, tá? WGS. Então, eu vou abrir aqui o plugin, não sei se vocês sabem instalar, né? Vou fazer uma demonstração aqui. Então, para você instalar o plugin, você precisa aí de definir aqui em Settings, marcar essa opção para mostrar também, né, os plugins experimentais. Uma vez feito isso, você vai, então, pesquisar pelo Smart Map. Então, você vai encontrar aqui o plugin. Aqui, você já encontra também a homepage, né, o repositório do plugin. Você pode, por exemplo, trabalhar aí com código. Ele está na versão 1.0.1, tá? E nós esperamos, em breve, aí, liberar uma nova versão dele. Bom, muito bem. Feita a instalação do plugin, se tudo correu bem, você vai salvar o projeto. Uma vez salvo o projeto, então eu vou poder abrir aqui o plugin. Veja que eu vou simplesmente, né, escolher a camada. Veja que eu só tenho uma camada, então só posso escolher ela, ou seja, a camada de pontos. Ele só deixa entrar pontos. E aqui eu vou escolher
qual atributo que eu quero, por exemplo, interpolar. Então, vou escolher aqui, por exemplo, a matéria orgânica, importo a matéria orgânica. Se houver aqui dados nulos, ele vai remover esses dados para a gente. Posso marcar, por exemplo, a opção aqui dele exportar esses dados como shape também, tá? Aqui a gente vai definir o tamanho do pixel, tá certo? E aqui a gente define, por exemplo, a borda. Eu só tenho uma borda, então ele vai definir, uma vez marcado, ele vai plotar aí para a gente, definir essa borda. E aqui a gente vai definir o nosso semivariograma, né? Então, veja que eu gosto sempre de começar com valores bem altos, né? Se eu colocar aqui 2.000, vou colocar mais alto ainda, vou colocar 5.000 aqui a distância. Veja que quando a gente coloca uma distância muito longa, ele mostra aqui para a gente, ó, os pares de pontos. Então, eu tenho pares de pontos com o valor 1 aqui, ou seja, valores que não são tão confiáveis. Então, a gente precisa de cortar esse gráfico por aqui. Então, eu vou colocar aqui em torno de 1.200. Então, vou colocar aqui 1.200. Pronto. Veja que ainda eu tenho um valor aqui que parece discrepante, com 40 pontos. Tá? Então, eu vou diminuir um pouco mais, vou colocar 1.100. Vamos ver como é que vai ficar. Diminuir um pouco mais. Veja que quando a gente vai mudando esses valores, ele vai automaticamente calculando. Eu posso colocar o valor aqui bem baixo, 10. Se eu colocar esse valor bem... ele acabou gerando um erro aqui. Vou voltar novamente. Vou colocar um valor aqui de 1.000. Vamos ver se ele vai executar. Bom, provavelmente ele não vai executar, então eu vou fechar. Vou sair do plugin. Eu instalei o QGIS 3.16 recentemente, e ele está me gerando alguns erros, tá? Isso tem acontecido. Mas vou voltar aqui novamente, eu vou importar novamente aqui os meus pontos. Aí veja que agora ele removeu, né? Aí eu tinha ali uns pontos nulos, então vou definir aqui novamente 15 por 15, e vou definir aqui minha borda. Então, quando eu clico em definir, novamente ele define a minha borda. Eu vou trocar aqui para 1.000 metros. E vou trocar aqui para a distância de 100, que é a distância que a gente tem entre pontos. Então, veja que agora ele gerou aqui um semivariograma. Eu vou voltar aqui e vou trocar novamente para a matéria orgânica. Tá? Veja que esse não tem dado nulo, então beleza. Veja que quando eu faço isso, automaticamente ele já tinha definido isso aqui, não preciso definir mais. Tá? Toda vez que eu faço essa troca, a gente não precisa, deixa eu colocar aqui a argila. Então, eu posso pular direto aqui para a interpolação. Não preciso mais definir isso aqui. Tá? Vou voltar aqui para a matéria orgânica, né, que estava gerando um erro nosso. Vamos ver se vai continuar. Bom, vou definir aqui 1.000 metros. Aqui vai ser 100 metros. Vou colocar aqui para ele plotar a variância amostral para a gente. Então, tá aí, ó. Ele plotou a variância amostral. Vou reduzir um pouco mais. 800. Pronto. Veja que ainda tem uns valores aqui, parece que teimoso, né? Que está dando valor aí bem baixo. Mas vamos deixar 1.000 metros, parece que ficou melhor. E agora sim, a gente pode fazer a interpolação. Tá? Então, veja que aqui eu posso calcular a validação cruzada. Tá aí, não ficou muito bom, né? Posso fazer a interpolação. Pronto, ele fez a interpolação. Agora, pessoal, uma coisa interessante que a gente tem aqui, ó, parâmetros salvos. Então, eu tenho aqui vários parâmetros salvos, que ele salvou lá na nossa pasta. Então, eu posso, por exemplo, eu quero abrir aqui qual foi o modelo que eu gerei, por exemplo, o K. Se eu clicar 2 vezes, ele volta para mim, ele abre para mim o K. Tá aí, ó, o semivariograma do potássio. Se eu clicar 2 vezes em argila, ele vai abrir para mim o semivariograma que eu havia feito para o teor de argila. Vamos ver um outro aqui, ó, por cálcio. Então, ele vai salvando esses valores aí que a gente já tinha feito, a modelagem do semivariograma. Outra coisa interessante é que a gente pode, por exemplo, marcar todos esses mapas, e aí eu quero interpolar todos de uma vez. Então, eu não preciso de fazer um por um, eu simplesmente clico aqui em interpolar variáveis selecionadas. Ele me pergunta, ele me avisa, né, na verdade, que todos os dados serão exportados aqui para o QGIS. Eu falo sim, pode continuar. Ele remove alguns valores nulos. Daí ele começa a fazer o processamento de mapa a mapa. E todos eles irão cair aqui no QGIS. Então, veja que caiu aqui o potássio, né? Agora ele fez para o cálcio. Agora ele fez para o magnésio. Agora ele fez para o teor de argila. E aí ele apresentou no final
o último mapa que foi interpolado. Bom, eu não tinha mostrado essa ferramenta aqui, né? Outra coisa que a gente está implementando agora é o cálculo do erro, né? A estimativa do erro pela crigagem. Tá? Essa é uma outra coisa que vai vir na versão nova, e nós queremos também adicionar aqui uma ferramenta de configurações. E nessa ferramenta de configurações, uma coisa que é muito importante é o seguinte, veja que aqui a gente tem um ponto a cada 100 metros. No entanto, quando a gente coleta dados, por exemplo, com uma máquina, um ponto a cada segundo, por exemplo, a gente tem aí 40 mil pontos, 80 mil pontos, às vezes 400 mil pontos. E se a gente for fazer uma interpolação com toda essa pancada de dados, provavelmente a memória do computador vai ser toda consumida, e a gente tem muito problema com isso, e principalmente se você for fazer um semiprograma global. Se for fazer local, aí tudo bem, mas global é complicado. Então, o que a gente faz, nesse caso, o plugin, a solução que a gente encontrou, ele faz uma reamostragem. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai pegar os pontos muito densos, né? Vamos imaginar que esse mapa aqui fosse os pontos muito densos. Ele vai criar novos pontos na área, no máximo 1000 pontos, por enquanto, né? Ele está definindo isso, e depois ele calcula uma média dos vizinhos para esse ponto. Então, ele faz aí um buffer e automaticamente calcula a média e vai refazendo, ou seja, ele faz uma reamostragem. Então, ele cria uma nova camada de pontos e faz uma reamostragem dos vizinhos, que está densamente coletado, para a gente poder depois fazer uma interpolação. Isso é muito comum em agricultura de precisão, acontece muito. Então, às vezes eu faço por exemplo, faço download de um mapa de satélite, né? E, às vezes, aquele dado, depois nós transformamos ele, que é um raster, em pontos. E aí a gente depois quer interpolar aquele mapa. Enfim, para colocar aquilo dentro de um padrão. E aí vira muitos pontos também, e aí o plugin, então, ele faz essa reamostragem, a gente interpola ele com uma crigagem, e depois a gente pode fazer os outros processamentos que a gente tem a necessidade de fazer, tá? Bom, basicamente isso, né, que eu gostaria de apresentar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão com relação ao plugin, ou, enfim, alguma curiosidade também. Estou aberto a perguntas. Não estou te escutando. Pronto, estava com o microfone mutado aqui. Queria, antes de passar para as questões, eu até vou pedir para o pessoal, inclusive, uma ideia excelente que a Juliana deu aqui, é que quando alguém for fazer alguma pergunta, faça menção ao canal, porque aí fica em destaque no chat, então fica mais fácil para a gente encontrar, e se possível botar um hashtag pergunta antes, para a gente saber se é uma pergunta ou uma afirmação sobre os comentários. A gente vai adotar isso, Juliana, para as próximas apresentações e para os próximos eventos. Adorei a sugestão. Sárvio, eu antes de passar para as questões, que eu vou ver aqui no chat, se vão aparecendo, eu queria parabenizar pela apresentação, né, excelente. Eu estava aqui acompanhando, no começo estava acompanhando entre as duas, depois pude acompanhar aqui, principalmente por a gente ver que é possível desenvolver aplicações específicas para o QGIS, né? Tendo noção do negócio, né? Do que é que você está tratando, se é agricultura de precisão ou se é, por exemplo, saneamento básico, né? Você tendo noção do negócio, tendo pessoas, não necessariamente você, mas tendo pessoas que tenham noção de desenvolvimento com Python, com C++ e tudo mais, é possível desenvolver soluções de altíssimo rendimento. E o plugin que você está apresentando é um excelente case para a gente poder mostrar quando alguém pergunta se é possível fazer, né? Então, assim, o principal questão que eu posso levar dessa apresentação para demais locais é dizer, olha, temos aqui um plugin que foi desenvolvido aqui por colegas que tem uma altíssima qualidade e que mostra como é possível você criar soluções para o QGIS. Eu, recentemente, tenho recebido algumas mensagens de pessoas que trabalham com agricultura, de empresas, né? E eu vejo que existe todo um caminho possível para essa área aqui no Brasil, né? E aplicações como essa só vêm a facilitar a implementação de uma agricultura de precisão com inteligência espacial. Então, já agradeço demais. Vou acompanhar aqui o chat, pessoal. E eu queria saber só, tipo, tu falou, mostraste a equipe lá.
como é que foi assim, o desenvolvimento, as principais dificuldades do desenvolvimento do plugin, e se vocês chegaram a pegar aquele momento de migração do QGIS da versão 2.x para 3.x, porque você deixa bem claro que o plugin é para as versões 3.x. Se aquele momento de transição do Python, né, de todos os motores do QGIS, influenciou no desenvolvimento do plugin de vocês. Essa é a minha pergunta como host aqui, enquanto eu vou acompanhando os demais. Pessoal, peço até desculpa se eu passei na frente de alguém aqui. Tá? Mas eu deixo a pergunta para o Sardo. Muito bem. Bom, dificuldade a gente sempre enfrenta, né? Estamos enfrentando porque nós acabamos de lançar uma primeira versão. Então, veja bem, desenvolvimento de software é muito complicado, né? Ainda mais quando você vai trabalhar aí com 3 plataformas diferentes, com dados que o usuário, né, tem uma infinidade de dados diferentes, apesar de ter o mesmo padrão aí, né, shapefile, mas tem o tal do multipoint, que o nosso plugin não aceita, muitos usuários também, às vezes, não sabem que ele deve ser convertido aí para o sistema UTM, então acaba gerando aí muitas dificuldades, né. Questão de desenvolvimento, a gente esbarrou muito aí nessa questão de quantidade muito elevada de pontos, para a gente poder fazer a interpolação. Isso é uma coisa que é necessária dentro da agricultura de precisão. Às vezes é meio estranho, né? Um ponto está praticamente do lado do outro, mas a gente precisa de interpolar isso para a gente padronizar. Outra dificuldade, porque o plugin ele foi desenvolvido em Python. E o Python, ele é uma linguagem muito... Eu sou Python fan, né? Então, eu gosto muito do Python, gosto muito de código livre, né, aberto. Gosto muito do Python, gosto muito do QGIS. E a gente aproveitou ao máximo algumas bibliotecas, lógico. Então, a NumPy, a SciPy, o Pandas, né, a Scikit-learn, que a gente implementou aqui usando Scikit-learn. E um grande problema que a gente viu foi na hora de colocar isso tudo para funcionar dentro do QGIS. Então, o QGIS, a gente está entendendo ainda como que isso funciona, né? A gente, talvez, tenha alguém aí que possa até nos ajudar com relação a isso. É a questão de instalação deles, tá? A questão do pacote, botando isso tudo junto para funcionar, em cada computador, em cada usuário, não foi fácil. Então, quando a gente foi testar a primeira vez, a gente testou numa turma de alunos com 30 pessoas. Né, e tinha uma pancada de alunos lá que instalou uma versão 3.10.9, se não me engano. Então, já respondendo a sua pergunta, nós já partimos direto para o 3, porque a gente já pegou ele ali no 3.10. Então, 3.10.9 foi uma das primeiras. E nessa versão, parece que o SciPy deu um problema. E aí, a gente teve um monte de problema na instalação, até a gente descobrir que o SciPy estava com problema, e aí veio a nova versão do QGIS. Então, a gente testou e funcionou tudo perfeito. Então, eu acho que o grande problema hoje é isso, é a questão da instalação do plugin, sem gerar nenhum problema, tudo funcionando redondo. A gente está lutando aí para isso acontecer, assim, de forma mais suave possível para o usuário. Né? E outros problemas que acontecem, né? Por exemplo, aqui agora, mesmo fazendo uma demonstração, não sei se você viu, gerou um erro. Então, nas aulas, às vezes eu estou apresentando para os alunos, às vezes também gera esses erros, porque é justamente onde a gente quer mostrar para o usuário, né? Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, aí a gente faz e acaba gerando os erros. Né? Então, isso acontece a todo momento e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Sim. Tem aqui algumas questões do público. O Rudimar pergunta se no plugin é possível selecionar entre crigagem simples ou ordinária. Não, por enquanto nós trabalhamos só com crigagem ordinária. Tá? Não tem a crigagem simples. E a gente trabalha, por enquanto, só com a crigagem variograma isotrópico. Eu acho que essa pergunta seria mais encaixada no momento, né? Então, pode ser que eu não sei se vai ter como identificar em que momento foi feita a questão. Mas o Franklin pergunta o porquê de não estar sendo mostrados os valores da classe. Deve ser em algum momento, alguma tela específica. Eu não sei se tem como responder, se tu sabe em que tela é essa, em que momento é que isso aparece, senão a gente pode passar e eu passo o Frank depois pode entrar em contato. Talvez ele está querendo dizer isso aqui, né? Bom, a gente tentou, quando a gente exporta o mapa, quando a gente faz essa exportação do mapa aqui, ele não sei porquê, ele ainda não está atualizando aqui. Então, se você simplesmente abrir e dar OK, ele vai mostrar.
Sim. Então, assim, algum auto-refresh, talvez, na camada que devesse fazer no momento. É provável que seja isso. Mas ele colore o mapa, mas ele não atualiza. Então, por exemplo, esse aqui não está atualizado. Só abrir e fechar, ele já funciona. Show. Às vezes são essas pequenas coisinhas que o pessoal pode pensar como sendo um bug ou alguma coisa do tipo, mas às vezes é como você comentou, se a gente entender melhor como é que funcionam as bibliotecas do próprio QGIS e pedir para que ele fizesse isso ao rodar o procedimento, né? Mas é bom que ficam sugestões, a gente vai até verificar, sabe, se a gente conversa com algum dos colegas da comunidade, se pode dar algum tipo de auxílio em relação a isso, para verificar o porquê. Então, a comunidade, a gente começa a formar esses links e talvez alguém saiba o que é isso daí e possa te dar um toque rapidinho para resolver. Então, é bom que a gente esteja questionando isso no vídeo para que possa surgir talvez uma solução. A Estela Duares pergunta se na validação cruzada o efeito Pepita nunca é considerado. E ela parabeniza pela apresentação. Se o efeito Pepita não é considerado, eu não sei o que ela quis dizer, não, viu? Bom, talvez é falta de conhecimento meu, né? Pode ser isso. Mas aqui, ó, se a gente vier no plugin, ele simplesmente vai fazer aquela validação cruzada que a gente já conhece, né? Que é leave one out. Tira um, gera o modelo, interpola, né, aquele ponto específico, volta com aquele ponto, tira o próximo, gera o modelo, né, e novamente interpola. Então, basicamente, isso que é feito. Tá? Agora, eu não sei por que ela falou efeito Pepita, se não é considerado efeito Pepita. Bom, talvez é falta de conhecimento meu, talvez tenha alguma técnica aí que eu não conheço. Mas aí fica aí a Estela, pode mandar depois um e-mail para o professor para tirar algum tipo de dúvida específica ou para tirar essa questão do que é o efeito Pepita que ela está querendo referenciar. O Israel Oliveira, ele faz uma pergunta bem interessante. Ele pergunta se é possível adaptar o plugin para trabalhar com outros tipos de valores, como, por exemplo, valores de propriedades rurais ou planta genérica de valores para aplicações urbanas ou rurais também. Se no lugar das variáveis que estão sendo utilizadas aí da agricultura, pode ser utilizado outros tipos de variável. Eu acho que sim, desde que sejam variáveis contínuas, né? Eu não vejo problema. Tá? Porque é clivagem ordinária, né? Então, a clivagem ordinária, a gente vai ter que trabalhar aí com esse tipo de variável. Fica aí, talvez, a possibilidade de um teste, né? De fazer testes com a aplicação e utilizar, por exemplo, planta genérica de valores, a coleta de dados de valor de mercado imobiliário de uma cidade, vários pontos selecionados. Eu acho que cabe a possibilidade de fazer testes e verificar soluções. Talvez ele está perguntando, Nadélia, com relação ao machine learning, né? Claro, se ele conseguir pensar em um modelo, né, ele poderia fazer isso. Então, eu tenho as coordenadas geográficas, né? Então, ele está querendo, às vezes, fazer alguma interpolação. Se for um problema de regressão, se ele tiver um problema de regressão na mão, ele quiser, por exemplo, eu quero estimar o consumo, sei lá, com base em dados geográficos e algumas features que ele possa introduzir aqui, claro, vai funcionar, perfeito. Basta que ele entrar com esses dados aqui, né? Ele precisa de entrar com esses dados. Né? Então, vai funcionar assim. Tá? O Israel, ele fala que ele trabalha no INCRA e quer saber se pode fazer contato contigo depois para tirar essas dúvidas e verificar as possibilidades, né? Sim. Até depois, a gente deixou aqui algumas informações, mas depois eu vou conversar com o professor para ele deixar os contatos, o e-mail e tudo mais. Se puder deixar até aqui no chat privado, Sárvio, que eu já deixo aqui na descrição o seu contato profissional pessoal, para a gente poder compartilhar com os colegas. Aí o Israel pode entrar em contato contigo. Deixa eu continuar para a gente poder ir para os encerramentos. A Regina Cruz pergunta, está utilizando o QGIS Desktop 3.16 com GRASS, quais são os erros? Eu vi que teve um momento que você falou que havia alguns erros em uma versão específica do QGIS. O erro que acontece mais é na versão... A versão 3.10 eu testei muito, assim, funcionou redondo e muitas vezes, né? Só que agora, recente, eu desinstalei a versão 3.10 e instalei a 3.16. E aí eu tenho visto alguns erros acontecendo em alguns momentos, tá?
Não sei o que é, a gente está investigando ainda, mas funciona, né? Ele funciona redondo, algumas vezes que gera aí algum erro, alguma coisa, mas tem passado. Você pode repetir a pergunta dela novamente, por favor? Tá aqui, ó. Ela especifica uma versão específica do QGIS e pergunta... Não, a versão específica que tem problema é a 3.10.9. A versão anterior, inclusive que não está sendo mais utilizada, né? Já foi atualizada. A gente está com a 3.16 e 3.18. O Cleidmar pergunta: pontos mais distanciados para outras finalidades que não agricultura de precisão são possíveis de serem interpolados? É bem parecido com a pergunta do Israel, né? O que deve ser considerado a distância de alcance ao R2? Aí diz: sou novato, eu também sou nessa área, então... Bom, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta dele. Pontos mais distanciados para outra finalidade que não a de agricultura de precisão. Bom, é possível ser interpolado, né? Se você tiver, você precisa de ter dependência espacial. Então, por exemplo, se você for fazer a interpolação usando krigagem, você precisa de ter essa curva aqui, ó, né? No início, veja que, na verdade, a semivariância, o que é a semivariância? É como se fosse o erro, é como se fosse a diferença. Então, quanto mais distante as amostras estão uma das outras, né, maior é a diferença. É isso que está mostrando para a gente esse gráfico, né? Mais ou menos isso, tá? Então, se você tem esses pontos aqui em cima dessa linha pontilhada, se todos os seus pontos estão aqui em cima dessa linha pontilhada, significa que você não tem dependência espacial. Se você não tem dependência espacial, não tem como você fazer uma interpolação. É melhor você considerar uma média aí, né? Então, é isso. Agora, se você, por exemplo, tiver outros dados, outras informações que tenha correlação com a variável que você coletou na área, que estão mais distanciados, aí você pode pensar em usar o machine learning. Aí você vai entrar com o seu dado, que está mais distanciado, e adicionar as variáveis externas que tenha correlação com essa variável aqui, e que esteja numa densidade maior, logicamente. Então, vamos imaginar um exemplo. Você tem uma imagem de satélite que é de chuva, por exemplo, dados de chuva, pluviometria, por exemplo. Tem uma correlação com a pluviometria. E você tem alguns pontos, estações, né, na região. Então, se você tem as estações com os dados observados em campo, você poderia usar o dado satélite para ser um pano de fundo, né? Então, é isso. Vai da criatividade de cada um e, enfim. Não estou escutando. Eu tinha... Das questões aqui que foram feitas no chat, até as mais recentes, só o pessoal explicando aqui, talvez, o que seria o efeito Pepita, né? O Sidney colocou aqui a informação, que é a parte do variograma experimental e que o Marcelo coloca aqui que o efeito Pepita pode ser entendido como ruído branco, né? Então, algumas questões para complementar as questões foram feitas. O Israel coloca aqui uma limitação que ele vê a extrapolar os fios UTM para a área de estudo. No caso dele, né, eu imagino o INCRA vai trabalhar com grandes áreas, né, para fazer algum... Então, às vezes, vai extrapolar ali as zonas UTMs, e como só dá para trabalhar com UTM. Mas, enfim, eu acho que não temos mais nenhuma... a última agora. Pronto, o Cleidmar parabeniza pela resposta, e aqui o Eduardo pergunta: quantos pontos mínimos para uma interpolação segura? Eu acho que tem algumas outras variáveis para tomar, não é tão simples assim. Não, se você for trabalhar com krigagem, o ideal é que você tenha mais de 100 pontos, às vezes, numa área. Mas isso não é a única solução. Você precisa também de ter, às vezes, a quantidade de pontos, né? Porque cada ponto desse aqui, ó, para a gente modelar o semivariograma, cada ponto desse aqui, a gente precisa de vários pares de pontos, com essa distância. Então, veja que aqui a gente tem a distância. Então, para a distância, por exemplo, aqui de 100 e poucos metros, né, a gente precisa de vários desses. Veja que aqui eu tenho 718, aproximadamente, né, a quantidade de pontos que a gente tem. Aqui em verde, ó, nessa área mais em verde, esse aqui, por exemplo, esse ponto tem 2.014 pontos, pares de pontos. Então, a gente precisa de ter bastante par de ponto para garantir isso. Se você tiver 10 pontos numa área, você não tem muito par de ponto
para você garantir que você tenha aí uma boa estimativa dessa diferença média, que seria a variância, semivariância. Tá? Então, é importante você ter bastante ponto para fazer crigagem, tá bom? Então, o ideal é que você tenha mais de 100, e além disso, você tem uma distância entre os pontos também. Então, se você tiver mais de 100 pontos, mas a distância entre os pontos está muito longa, por exemplo, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, à medida que você aumenta a distância, você acaba perdendo essa relação entre as amostras. E aí você não consegue fazer interpolação. A não ser que você faça o machine learning, e aí sim, se você... A gente fez alguns testes, né? A gente está para publicar um artigo que mostra o seguinte: quando a gente tem bastante ponto e alta dependência espacial, né, que é um índice de Mora mais elevado, a crigagem, ela ganha do machine learning. Né? E quando a gente tem o machine learning com poucos pontos, dados com poucos pontos, e a gente faz a interpolação desses dados com poucos pontos, o machine learning tende a ganhar da crigagem. Mas por quê? Porque ele não consegue modelar muito bem essa semivariância, porque você tem poucos pares de pontos. Ok? Bom, eu acho que encerramos aqui as questões. Eu queria agradecer ao Sárvio pela apresentação fantástica. O pessoal aqui já vem parabenizando pela apresentação em vários comentários. Queria dizer que é um grande prazer contar com a tua presença aqui no QGIS Open Day. Foi bastante interessante. Como eu disse, sobre a questão do desenvolvimento de plugins, vai ser muito bacana que a gente tenha esses exemplos. Espero poder trazer outros colegas que desenvolvem plugins para o QGIS para poder apresentar aqui. A gente já teve a apresentação do Luiz Mota lá em 2014, e são sempre bons exemplos e são encorajadores. A gente já teve palestra agora sobre SQL, a gente vai ter apresentações sobre Python, então são linguagens que aos poucos as pessoas podem ir tomando esse gosto para poder criar soluções. Né? Porque o bom do open source é esse, às vezes a solução não está pronta, mas está tudo ali. É como se você estivesse num terreno com todos os materiais para você fazer a obra, mas você não vê a casa do jeito que você queria. Mas se você tiver autonomia para fazer e tudo mais, você está ali e constrói. Então, eu queria parabenizar. O pessoal está parabenizando aqui a apresentação, a sua contribuição, né? E deixo aqui os últimos minutos para você fazer alguma consideração final, fazer algum convite, deixar algum contato, para a gente poder ir encerrando a apresentação do QGIS Open Day. Ok, bom, muito obrigado aí pelo convite, né? Que nem eu disse, era quase que um sonho para mim, né? Poder estar apresentando aí, estar contribuindo com a comunidade QGIS. Isso eu acho muito gratificante, realmente a gente dorme com a cabeça fria e é muito legal poder contribuir. Enfim, o meu contato, eu tenho um contato lá nas redes sociais, né, que quiser entrar em contato, @agricultura de precisão, e tem um canal também lá no YouTube, a Agricultura Digital. E lá no Agricultura Digital, eu deixo lá vários vídeos, né, eu tenho uma playlist lá com alguns vídeos do Smart Map. Então, como instalar, enfim, como fazer umas utilizações básicas. Então, tem tudo lá e quem quiser pode aparecer. Eu só ainda não tive coragem de fazer em inglês, né, para a comunidade internacional. Mas uma hora na verdade, eu até fiz um vídeo, mas eu não liberei ele total ainda não. Tá, gente? Então é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço novamente aqui em nome da comunidade, em nome dos colegas, dizer que está aberto as possibilidades para você fazer novas apresentações aqui na comunidade do QGIS. Foi um grande prazer para todos nós, e é isso, eu acho que encerramos com satisfação a apresentação excelente. E, professor Sávio, o convite está feito para os próximos. Pessoal, agradeço demais por estarem aqui, a gente está com aproximadamente 50 pessoas aqui acompanhando já o finalzinho, estava um número um pouquinho maior, e a gente vai encerrando a apresentação do professor Sávio. Ela vai ficar disponível aqui no YouTube, ad eterno, na playlist do evento do mês de maio, e nós vamos encerrando aqui para poder iniciar uma nova apresentação sobre o uso do QGIS no monitoramento e fiscalização ambiental com o Murilo Cardoso. Então, um grande abraço a todos, um grande abraço ao professor Sárvio novamente, e ficamos por aqui. E até as próximas contribuições. Um abraço. Falou, gente. Tchau. Tchau.